aí 480 ligações químicas. Essa é uma das aulas muito forte, né? Que ela vai dar uma base muito interessante para vocês avançarem depois para o ensino médio, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano. Vocês vão chorar de ver isso aqui, né? Vai ter muita ligação química. E a aula de hoje, como talvez seja o primeiro contato que vocês tenham com ligações químicas, eu preciso identificar uma ligação química. E ela vem em trio. Tá? A ligação química ela só tem três classificações, vamos dizer assim, tá? Básicas. Ou ela é iônica, que é formada por íons, ou ela é formada por ligações covalente, que é de compartilhamento de elétrons, ou ela é metálica, tá? Geralmente a gente vai encontrar muitos exercícios nas duas primeiras classificações, iônicas e covalentes. Metálicas não cai muito exercício, pode ser no Enem, pode ser em vestibular, mas a iônica e a covalente vai ser bastante requisitada aí, tá? Então vamos lá para a nossa apresentação. Então a gente tem a primeira iônica, e aí a gente vai ver hoje muito profundamente o que é uma ligação iônica. Então a ligação iônica, ela geralmente vai formar sólidos, vão formar cristais, então vai anotando, vai fazendo esse gatilho mental aí, então iônica, muito bem organizado, ou seja, ó, tá vendo? Isso aqui é um cristal muito bem organizado. Aí a gente vai ver como ele está falando de iônica, ligações químicas, forma iônica, a gente vai ver que ela é formada por um cátion positivo e pelo um ânion negativo. Um exemplo desse cara aqui é o nosso cloreto de sódio, o NaCl, o sal de cozinha, tá? Então ele vai formar uma ligação toda vez que eu encontrar o sódio e o cloro fazendo uma ligação química, ou seja, uma interação entre átomos, né? Então é uma interação entre átomos. Eu vou chamar essa ligação de iônica, não de covalente e não de metálica. É iônica. Então, na hora que a gente entende uma ligação, a gente vai entender as outras por tabela. Essa é a ligação, tá vendo aqui? Ó, tem um tracinho aqui, ó, é uma ligação entre o sódio e o cloro. E aí, por que está positivo e negativo? Porque o sódio ele vira um cátion, o átomo neutro de sódio, igual a gente está estudando na tabela periódica, ele vai virar um cátion. E o cloro, que tem lá na tabela periódica, ele vai virar um ânion. Então lembra? Cátion positivo, ânion negativo. Isso é só uma explicação básica para a gente, para a nossa segunda ligação, a ligação covalente. Ó, lembra esse co aqui, ó, é de compartilhamento. Então, aqui eu vou explicar para vocês que há fluxo de elétrons. Aqui há compartilhamento de elétrons. Então, os átomos vão fazer uma ligação química. Então, ligação química, eu estou falando de dois átomos. Os átomos não existem espalhados aí na natureza, eles não estão sozinhos. Só existe uma coluninha, né, um grupo, uma família, que a gente já viu, que são os gases nobres. Somente esses estão espalhados pela natureza, sozinho. São nobres, né? Não se misturam. Os outros mais de 90 átomos que a gente tem na tabela periódica, especificamente 90 átomos naturais, eles estão ligados por todos os lados aí, tá? Então, ó, a segunda ligação covalente, eu tenho a formação da molécula de água. Olha só, eu tenho o hidrogênio ligando com o oxigênio, esse mesmo oxigênio ligando com mais um hidrogênio. Então formou aqui, ó, uma molécula de água. A geometria molecular da água aqui, ó, ela é angular, tá? A gente vai aprender isso aí. Então, o exemplo clássico de ligação covalente é a água. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ó, é a interação entre hidrogênio, fazendo uma ligação com oxigênio, fazendo outra ligação com outro hidrogênio. Então, esse tracinho que está aqui, ó, quando eu falo de água, é ligação covalente. Esse tracinho aqui, quando eu falo do sódio, por exemplo, e cloro, eu chamo de ligação iônica. É isso que a gente precisa, nesse momento, diferenciar. E a nossa terceira, né, ó, um geralzão de ligação química, o nosso terceiro caso é a ligação metálica, tá? Então, metálica. Por quê? Porque ela é formada por metais, tudo bem? Somente metais. Então, eu tenho um íon,
Na realidade, ele é um íon, o metal é um íon. E o que o metal, que tipo de íon esse metal é? Ele é um cátion, tá? Por que é cátion? Porque ele tem poucos elétrons, ele vai querer doar esses elétrons. Só que quando ele liga com o mesmo par de mesma natureza dele, ele não doa, fica um mar de elétrons. Eu vou explicar isso para vocês mais à frente. Então, um exemplo aqui, ó, é uma barra de ferro. Então, se eu encontro ferro, 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 ou seja, a ligação entre o ferro e o ferro é uma ligação metálica, então, ou seja, de metal. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver. Isso aqui é geralzão, isso que a gente vai ver nessas duas aulas, na aula de hoje e na aula da semana que vem. Então, a aula de hoje a gente vai tratar especificamente sobre ligação iônica e na próxima aula as duas ligações, covalente e metálica. Mas antes disso, antes da gente ir para a ligação iônica necessariamente, a gente vai entender por que os átomos se ligam. Qual que é a dificuldade de se ligar? Qual que é a facilidade de se ligar? E por que eles se ligam? O que o Papai do Céu mandou? Oh, você tem que se ligar com esse, você tem que se ligar com aquele. Por que A se liga com B? Por que C se liga com D? Então, por que eles se ligam? Por que formam as ligações químicas e vão formar tudo que existe aqui na sua frente e até o que você não está vendo, né? Então, entre eu e você, se a gente tivesse ao vivo, né? Mas entre eu e a câmera aqui, ó, tem uma coluna de ar. Tem nitrogênio, tem oxigênio, tem CO2, tem metano, tem qualquer gás que está saindo aqui, um vaporzinho do computador. São moléculas, existe uma ligação química. A gente não consegue ver os átomos, a gente consegue ver um grupamento de moléculas. Quando eu vejo a água líquida, eu estou vendo um grupamento de bilhões de moléculas ali dentro, que elas juntam, formam um líquido. Agora, qual que é a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio para formar a molécula de água? É isso que eu vou mostrar para vocês. E só são três. Facinho, facinho. Iônica, covalente e metálica, tá? Para ver isso, para a gente entender como que os átomos se ligam, então, ó, a gente já viu que tudo é baseado na tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica vai fornecer importantíssimas informações para a gente. Ninguém precisa decorar nada que está na tabela periódica. Eu preciso entender. Tá? Agora, logicamente que algumas coisas, por exemplo, se eu tenho a simbologia química aqui, ó, Fe. Fe é o ferro. Se eu tivesse só o F, aí fica o flúor. Lembra? Então é uma letra maiúscula seguida ou não de uma letra minúscula. E aí eu tenho a massa atômica desse cara. A massa atômica do ferro, vamos aproximar aqui, seja 56, tá? 56 é a massa atômica. Então eu sei o que é a massa atômica. Massa atômica é a quantidade somada de prótons e nêutrons que está lá no núcleo. Eu tenho o número atômico. Ó, esse é o mais importante que a gente vai estar trabalhando agora. O número atômico, ele é o mesmo, ele é o RG desse átomo. Só o ferro tem o número 26. Não existe outro átomo que tenha o número atômico 26. Agora, com esse número atômico, eu sei que ele tem 26 prótons, cargas positivas, e eu sei que ele também tem 26 elétrons, cargas negativas, porque o átomo, do jeito que está na tabelinha periódica, do jeito que ele surgiu a primeira vez na Terra, ele é eletricamente neutro, tá? Ele está no estado fundamental que a gente já falou. Então, o que é estado fundamental? O número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, positivo é igual a negativo. Bom, já sei então que ele tem 26 elétrons. Agora, quando a gente fala de ligações químicas, ou tudo que está formado aqui à nossa volta, a gente está falando de ligações químicas, a gente está falando de eletrosfera. Então quer dizer que ele tem 26 elétrons? Tem 26 elétrons. E como que está distribuído esses elétrons? Aí eu preciso usar o diagrama de Pauling, ou a distribuição eletrônica, para saber esses 26 elétrons estão em quais níveis de energia, em quais camadas. Algumas tabelas já vão trazer aqui, ó, olha só. Então tem 2 na primeira, a primeira é mais perto do núcleo, tem 8 na segunda, 14 e 2. Opa, eu já sei a distribuição e agora eu sei quantos elétrons ele tem na última camada. Olha a importância da distribuição eletrônica.
são esses dois elétrons que vão fazer as ligações químicas. Somente esses dois. São os elétrons da camada de valência, tá? Então aqui eu tenho 2. E aí eu posso classificar esse cara. Se eu só tenho 2 elétrons, eu posso chamar ele de metal. Por isso que o ferro é um metal. E se ele só tem 2 elétrons, ele pode doar esses 2 elétrons. Ou seja, frequentemente ele vai doar esses 2 elétrons. Olha quanta informação eu tenho simplesmente num número aqui, ó. E aí a gente viu a aula passada também que esse número de camadas indica qual a linha da tabela periódica esse átomo está. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Ele está na quarta linha, na quarta linha, mas como ele é um metal de transição, ele não vai ficar ali nas duas primeiras colunas, tá? Esse aqui é um metal de transição. Por quê? Porque ele pode ter 2 elétrons ou 3 elétrons na camada de valência. A gente vai ver mais à frente isso aí. Agora, a gente viu também que é importante eu pegar o número, por exemplo, o zinco, fazer a distribuição eletrônica desse cara segundo o diagrama de Pauling, para achar quantos elétrons eu tenho na camada de valência, tá? Agora, anotem isso aí. Toda vez que eu encontrar um elemento químico que eu fiz a distribuição eletrônica e ele tiver de 1 a 3 elétrons na camada de valência, eu chamo esse cara de metal. Então coloquem aí na apostila de vocês, quem é um metal? É o cara que tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Então, peguei um elemento 106, eu vou até 118 na tabela periódica. 106, vou fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até o número 106. Eu vou encontrar que ele tem na tabela periódica de 1 a 8 elétrons na camada de valência, tá? Bom, se ele tiver 3 elétrons, eu chamo esse cara de metal. Se ele tiver de 4 a 7 elétrons, eu chamo ele de não metal ou ametal, tá? Esse A quer dizer não. A gente já viu isso. E se ele tiver 8, professor? Se ele tiver 8, ele é um gás nobre. Olha só por que esse ferro 26 ele tem esse número de elétrons na camada de valência. Porque ele termina lá no 4s2. Beleza isso aí, pessoal? Estão lembrando disso que a gente viu a aula passada? Agora a gente vai ver por que esses caras se ligam. Tá? Se vocês entenderam isso, se vocês entenderam, a gente viu na história da química que os alquimistas, os químicos, os caras gostavam de misturar as coisas, ó. Gostavam de pegar reagentes naturais que estava no dia a dia, oxigênio, magnésio, bromo e outro, que eles já tinham descoberto, né? Lembra, na alquimia existiam poucos elementos. O Mendeleev organizou somente 63 elementos. Nós temos mais do que o dobro hoje. Isso 150 anos atrás. Então, esses químicos aqui, ó, né, isso aí no mundo inteiro, olha lá a primeira tabela periódica, olha como é que era o esboço dela. E aqui a gente tem a mais atual. Então, eles pegavam qualquer elemento aqui, ó, qualquer átomo desses caras, e diziam assim, ó, vou fazer uma experiência química. Então, eles pegavam o cálcio, que era encontrado com o minério, juntamente com o oxigênio do ar, que já sabia que existia, estava aqui na tabela periódica, com número atômico, com massa, tudo certinho. E fazia uma reação, a gente já viu como é uma reação química, e produzia o quê? Esse cara aqui do lado, aqui, ó, esse óxido de cálcio, o pozinho branco, é o cal que a gente usa aí na construção civil, às vezes para marcar campo de futebol. Pô, então beleza, então oxigênio com cálcio forma óxido de cálcio. E aí eles pegavam outro, ó, vamos pegar o sódio, pega o sódio e o cloro. E aí formou o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. E o experimentando, explodindo o laboratório, coisa, produzindo gases. Então, o que é uma reação química? A produção de um gás, produção de uma cor, a produção de um precipitado. Lembra que a gente já também falou sobre isso? Pegava o enxofre, enxofre S, né, da tabela periódica. Pegava o enxofre junto com o oxigênio e formava esse gás aqui, ó, esse gás amarelo. Opa, esse aqui é o dióxido de enxofre.
E assim eles iam fazendo várias e várias experimentos. Só que eles diziam o seguinte: como que esses caras se ligam? Por que, que o enxofre se liga com o oxigênio? Por que, que o sódio se liga com o cloro, formando esse cara aqui, ó? E aí, por exemplo, pegava o potássio junto com o iodo, formava. Hoje a gente tem como um medicamento aqui que é o iodeto de potássio, e assim iam, mas eles não sabiam explicar por que, que os elementos químicos, olha só, por que, que os elementos químicos eles faziam uma ligação. Não tinha nem ideia de ligação iônica, ligação covalente, não se explicava o fundamento da ligação química. Aí eles pegavam alguns elementos daqui, ó, que a gente chama hoje de gás nobre, mas a gente não sabia por que se chamava gás nobre, e falava, opa, deixa eu pegar o lítio com o neônio. Neônio é um gás, não formava nada. O lítio saía de um lado e o neônio saía do outro lado, não formava nada. Assim, ó, deixa eu pegar aqui o bromo, o argônio. Argônio também, ali é um gás. Mas eles não sabiam que era um gás nobre. Pegava o bromo e o argônio e não formava nada. Então, peraí, a dúvida surgiu. Mas afinal, por que alguns átomos se ligam e outros não? Por que, que formam ligações e outros não formam? E aí eles começaram a perceber que somente um grupinho aqui que a gente vê na nossa direita da tabela periódica, somente um grupinho não se ligavam com ninguém. E aí eles estavam dispostos a descobrir por que, que esses átomos já tinham estabilidade atômica, tá? Então, eles começaram a dizer, opa, se esses têm estabilidade atômica, por que, que os outros fazem ligações químicas, igual o sódio e o cloro, para encontrar, ou seja, alcançar a estabilidade atômica? Olha só, isso é recente, pessoal, tá? Essas teorias aqui são recentes. E aí vem um cara aqui, ó, no início do século passado, esse Gilbert Newton Lewis, a gente conhece ele mais pelo Lewis, né? A gente vai ver que existe uma forma de colocar os átomos na fórmula de Lewis. Ele dizia o seguinte: deixa eu estudar os átomos aqui para saber por que, que eles não se ligam. E ele começou a estudar essa coluninha aqui, ó. Essa coluninha. Quem que esses caras aqui, ó? Gás nobre, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organoson. O único, esse é o último que é sintético, tá? Esses outros aqui são todos naturais. Então isso aqui nem existia, por isso que ele é o 118. Ele é o último que a gente já descobriu. E ele começou a estudar esses caras e ele fez uma coisa que a gente está fazendo agora. Parece ser muito simples, mas ele fez a distribuição eletrônica desses caras aqui, ó. Ele dizia o seguinte: se o neônio tem 10 elétrons, qual é o número de elétrons na última camada? Se o criptônio tem 36, qual é o número de elétrons na última camada? E ele encontrou essa tabelinha aqui, ó, muito simples, tá? Mas isso aí, ó, quase mais de 100 anos atrás. E aí ele diz o seguinte: opa, o hélio tem 2, o neônio tem 8, o argônio tem 8, o criptônio tem 8, o xenônio tem 8 e o radônio tem 8 na última camada. Ele fez a distribuição, ó. E aí ele falou o seguinte: olha aqui, ó, elétrons na última camada. Ele disse, não foi ele que disse eureka, né? Foi Arquimedes, mas ele disse, opa, descobri por que esses caras não fazem ligação química. Esses caras não fazem ligação química porque eles já têm 8 elétrons na última camada. E os átomos, para não fazerem mais ligações químicas, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Então, eles vão fazer uma ligação química e vão completar a sua última camada com 8 elétrons. E aí não vão se ligar mais com ninguém. Vai ficar forte essa ligação. Por quê? Porque eles querem ficar com 8 elétrons na última camada. Com exceção do hélio, né? O hélio tem 2. Aí a gente vai ver que o hélio é o espelho do hidrogênio. O hidrogênio quer ficar igual ao hélio, porque o hidrogênio só tem 1 elétron. Ele vai ficar com 2 igualzinho ao hélio. É a única exceção, tá? Então, o que ele propôs? Ele falou assim, ó, vamos dizer que todo elemento químico, para fazer uma ligação química, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. E aí ele formulou o que a gente chama de a teoria do 8, ou a teoria,
teoria do octeto que está aí na apostila de vocês. O que diz essa teoria? Ó, a maioria dos átomos, é lógico que tem exceções, tá, pessoal? Mas a maioria dos átomos de diferentes elementos químicos, ou seja, os átomos que estão na tabela periódica, adquire estabilidade eletrônica ao apresentar 8 elétrons na sua camada de valência. Então, toda vez que o átomo atingir 8 elétrons na camada de valência, que é a sua última camada, ele vai ficar estável. Ele vai se ligar uma única vez e não vai se ligar mais. Vai existir como composto químico. Tudo bem? Com exceção aqui que eu falei para vocês, que é o hélio, que a camada de valência do hélio tem 2. Pessoal, se vocês entenderam isso, a aula tá ganha, tá? Foi esse cara que fez isso. Eu tinha um gift aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, antes disso aqui, ó, um átomo aí para alcançar a estabilidade, ou seja, fazer uma ligação química iônica, covalente ou metálica, um átomo ele pode perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Então, olha aqui, ó, perder ou ganhar ligação iônica. Já vou fixando esse conceito para vocês. Perder ou ganhar elétrons, estamos só falando em elétrons, é ligação iônica. Compartilhar é ligação metálica, ligação covalente, ligação covalente. E metálica é nuvem de elétrons. A gente vai explicar, é facinho metálica. Então, eles podem fazer isso para adquirir a estabilidade. O que é estabilidade? Configuração igualzinha de um gás nobre. Tá? Configuração igualzinha de um gás nobre. Ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Ou 2 no caso do hidrogênio. Olha o gift que eu tenho aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é um flúor, ó. O flúor está tentando fazer uma ligação com o hélio. E o hélio aqui está de boa, ele não precisa, ele já está estável. Quem está procurando fazer uma ligação química é o flúor. E ele não consegue tirar os elétrons da última camada do hélio. Então o hélio está totalmente estabilizado. Essa coluninha aqui, ó, são todos átomos estáveis. Eles não fazem ligações químicas. Não naturalmente, tá, pessoal? Existem exceções aqui que eles fazem com condições bem próprias, com reatores, com catalisadores. Eles fazem reações químicas, mas é muito difícil deles fazerem. Naturalmente, eles não fazem, tá? Então, olha só. Se a gente pegar qualquer átomo da tabela periódica, os 118 elementos, eles vão fazer somente esses 3 tipos de ligações: iônica, covalente, metálica. Associa iônica, ganho e perda de elétrons, porque forma íons. Lembra o que é o íons? O íon, quando esse átomo perde elétrons, ele vira um cátion, ou quando ele ganha elétrons, ele vira um ânion. Então, a perda de elétrons, que eu chamo a fluxo de elétrons, é isso que a gente vai ver hoje. E covalente é um compartilhamento de elétrons. Agora, quando eu sei quando vai ser uma ligação iônica e quando que vai ser uma ligação covalente ou metálica? Metálica é só entre metais. Primeiro, tenho qualquer átomo, aqui eu tenho um exemplo desses caras aqui, ó. Tenho qualquer átomo da tabela periódica, tá? Primeira informação que eu vou ter: número atômico deste camarada. Número atômico deste camarada, tá? Tá aqui, ó. Agora, com o número atômico, eu faço a distribuição eletrônica e vou achar quantos elétrons ele tem na última camada. Show? Se ele tiver 2, eu chamo esse cara de metal. Se ele tiver 6, eu chamo esse cara de ametal. Se ele tiver 1, eu chamo ele de metal. Se ele tiver 7, eu chamo ele de ametal. Se ele tiver 1, que é o caso do hidrogênio, ele é o hidrogênio. Hidrogênio é hidrogênio, tá? Por isso que ele está lá em cima, na esquerda, na tabela periódica. Hidrogênio é hidrogênio, e ele vai ficar igual o hélio, ou seja, ele faz uma ligação química. Pessoal, perceba aqui, ó. Se vocês classificarem esses caras aqui, ó, todos
que eu realizar a distribuição eletrônica, eu vou encontrar de 1 a 8, tá? De 1 a 3 é metal, de 4 a 7 é ametal e 8 é gás nobre. Gás nobre não vai entrar nessa brincadeira porque ele não faz ligação química. Como que eu diferencio qual ligação vai acontecer? Presta atenção aqui. Simplesmente fazendo a distribuição eletrônica e classificando esses caras aqui, ó, como metal ou ametal. E aí, olha só, toda vez que eu encontrar metal e ametal ou metal e hidrogênio, eu vou chamar esse cara de ligação iônica. Anote isso aí. Metal, coloca o M mais A, ou seja, metal mais ametal, M mais H, ou seja, metal mais hidrogênio. É uma ligação iônica. Então eu pego um átomo X, faço a distribuição eletrônica dele, eu encontrei que ele é um metal. Pego um outro átomo Y, faço a distribuição dele, encontrei que ele é um ametal. Que ligação é essa? Iônica. Por quê? Porque esse cara vai perder elétrons e esse cara vai ganhar. Esse cara vai perder e esse cara vai ganhar. Eu vou mostrar isso para vocês. E depois, bom, se eu tiver ametal com ametal, todos têm muito elétrons, ó, ametal, ó, vai ser de 4 a 7, eles têm muito elétrons, então eles não perdem, eles compartilham, ametal com ametal, compartilha. Ametal mais hidrogênio, compartilha. Então essa é uma ligação covalente, tá? E por final, metal mais metal, ligação Iron Maiden, né? Não, mentira, Iron Maiden não, ligação metálica, né? Metálica, tá? Então, metal mais metal. Então, fiz a distribuição do elemento X. Opa, deu 2 elétrons, professor. Peguei um outro, fiz a distribuição, deu 3 elétrons na camada. Então, metal com metal vai formar o quê? Ligação metálica. Simples assim, pessoal, tá? Então, ó, vamos ver aqui a formação de uma ligação iônica, ó. Ligação iônica, ó. Eu já mostrei isso para vocês, ó. Eu tenho sódio, tá? Quem que é o sódio? Só a informação do sódio vai fornecer alguma coisa para eu saber a ligação química? Não. Eu vou fornecer um número atômico para vocês. Número 11. Então, isso quer dizer que ele tem 11 prótons. Isso quer dizer que ele tem 11 elétrons. Vou distribuir os elétrons, tudo bem? Vou fazer a distribuição. 2, 2, 4, 6, 10, com 1, 11. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1. 1 elétron. Se ele é um elétron, ele é um metal, tá? E olha a distribuição aqui dele em camadas. Então, 2, 8 e um só. Um passeando ali, ó. Um elétron passeando. Bom, beleza. Já tenho um coadjuvante. Lembra, ligações químicas entre átomos. Então, eu só tenho um átomo. Eu vou partir para o outro átomo agora, que é o cloro. Só o cloro, professor? Não, vou dar o número atômico. O número atômico é o gatilho mental para desencadear uma série de informações. Número atômico 17. E daí? 17 elétrons distribuídos. 2, 4, 6, 10. Com 2 e com 5. Ó, última camada. 7. Então, esse cara aqui que é a metal. Opa, beleza. Metal com a metal é ligação iônica. O que acontece, pessoal? Metal tem pouco elétron, ele perde. A metal tem bastante elétron, ele ganha, tá? Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona a eletrosfera do cloro. Eu vou pegar a eletrosfera do cloro e a eletrosfera do sódio e vou botar em contato. Isso é uma ligação química. Eles estão separados, ó. Eu preciso botar eles num reatorzinho, num tubo de ensaio. E aí o que eu vou fazer? Olha só a brincadeira. Eu tenho o sódio, que tem 11, com 1 elétron. Eu tenho o cloro, que tem 17, que tem 7 elétrons. As duas eletrosferas, olha a minha mão, que vão entrar em contato. Esse cara que tem pouco elétron aqui na minha mão esquerda, esse cara que tem pouco elétron, ele perde esse elétron para o cloro. Olha só, ele perde. Na hora que ele perde esse cara aqui, ó, ele vai ficar com o... Perdeu, ó. Não existe mais essa eletrosfera aqui, ó. Perdeu, foi para cá. Na hora que ele perdeu, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Essa camada 2 aqui agora, ó, KL,
é que vai ficar a última camada. Está aqui, ó. Por isso que ele ficou estável. Ele existe agora naturalmente ligando junto com o cloro. E o cloro ganhou um, ele tinha 7, ganhou um, formou esse composto, ó, NaCl, porque entrou as duas eletrosferas em contato. E aí eu chamo, olha só, presta atenção agora, eu chamo esse cara de positivo, por quê? Porque o elétron ele tem caráter negativo. Se esse cara ele perdeu um elétron, ele ficou, olha entre aspas, ele ficou mais positivo, não é? Ou seja, o número de cargas positivas é maior do que o número de cargas negativas. Tudo bem? Por isso que eu coloco um sinal de mais aqui, ó. Ou seja, uma carga desse cara, um elétron desse cara foi embora. E o cloro? O cloro estava lá com seus 17 elétrons, ele ganhou um. Ele ganhou um, então eu falo assim, opa, você ganhou um elétron. Um elétron tem caráter negativo, então toma um sinalzinho aqui, ó, em cima. Então esse cloro está indicando, esse carguinho negativo está indicando que ele tem um elétron a mais do que o número de cargas positivas. Tudo bem? Então esse cara vira um cátion e esse cara vira um ânion. Por isso que é uma ligação iônica. Ligação iônica ocorre na formação de cátions e ânions. Tudo bem? Vamos ver mais um? Então, ó, anote aí. Toda vez que eu faço uma ligação iônica, eu formo um composto iônico, tá? Composto iônico. E eu tenho uma fórmula iônica aqui. Aí a gente vai ver que quando a gente faz uma ligação covalente, a gente forma um composto molecular. É diferente. Aqui é composto iônico. Lá na covalente é composto molecular. Tudo bem? Ó? E daí iônica, marque aí. Anotem bem grandão assim, em algum lugar que vocês tenham. Ligação iônica é a transferência de elétrons. O elétron que está aqui, ó, ele vai pular para cá. Eu tenho um gift aqui, vamos ver, ó. Olha só, ó. Ó o sódio. O sódio está aqui, o vermelhinho. Ó, ele só tem um elétron. E aí, mais uma vez, ó, pulou para lá, ó. Na hora que ele pulou, ficou negativo, né? Ou seja, o íon negativo e esse cara ficou positivo. E aí eles fazem uma ligação química. Então eu preciso colocar esses dois caras em contato. Eu preciso colocar o sódio, que é um pozinho branco, com o cloro, que é um gás. E a hora que eu coloco, eu formo uma substância que chama NaCl, que é o salzinho de cozinha que a gente tem aí. Beleza? Conseguiram captar essa informação? Ó, na página 484. Então, vou explorar essa ligação iônica. Então, o que ele me diz aí? Ó? Eu tenho dois elementos, o magnésio e o flúor. Tá? Eu não sei que ligações que esses caras fazem. Como que eu descubro que ligação que ele faz? Primeiro, poderia ser aqui, ó, X e Y. Eu vou olhar para esse cara aqui, ó, o 12 e o 9. Ou seja, vou fazer a distribuição de 12. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Então esse cara tem 2 elétrons na camada de valência. Então eu já posso classificar esse cara como o quê? Como um metal. 2 elétrons na camada de valência, esse cara é metal, sem dúvida nenhuma. E daí, o flúor, vou lá, ó, podia ser número 100 aqui, pessoal. Eu faço a distribuição seguindo Linus Pauling. Então, quem não aprendeu a fazer o diagrama de Pauling, faça. Não precisa decorar essa sequência aqui, ó. Tem que saber construir o diagrama de Pauling certinho e fazer a leitura dele. É o mais importante da aula, tá? 5 minutos, faz uns 2 hoje, faz mais uns 2 amanhã, pronto, vocês já aprenderam, tá? E aí a gente vai praticar. Não pega essa coisa pronta, né? Não pega a distribuição pronta, faça o diagrama. Então, ó, são 9 elétrons distribuídos. 9 elétrons distribuídos, eu vou encontrar que tem 7 na última camada, ó, 7 na última camada. Então esse cara é um ametal, pronto. Se fosse perguntar que ligação química é essa, eu já cravo. Ligação entre um metal e um ametal só pode ser ligação iônica. Agora, qual que é a fórmula desse composto?
Quando eu ligo o cloro com o sódio, a fórmula é NaCl, 1 para 1. Por quê? Um precisa de um elétron e o outro doa um elétron, tá? Aqui, esse cara vai doar 2 elétrons. Esse cara precisa de quanto? Precisa de 1, ó. A gente vai ver isso aí. Ele precisa de 1. Por quê? Ele tem 7 elétrons. Para ele ficar com 8, ele precisa de uma ligação. Ele precisa de um elétron. Então, a gente costuma dizer que a gente faz a fórmula de Lewis. Qual que é a fórmula de Lewis, pessoal? Ó, é só botar os elétrons da camada de valência aqui em volta. Ó, então, desenhe o MG grandão. A apostila de vocês não traz isso, tá? Desenha o MG grandão aqui, ó, e põe 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque ele só tem 2. Não precisa desenhar toda a camada, tá? Põe só 2. E como eles vão fazer uma ligação, na frente do MG você põe o F. Quantos elétrons no F? 8, ó. 4, 5, 6, 7. Ó. Desculpa, 7 elétrons, né? Ó. 7 elétrons, tá aqui, ó. E aí, esse cara não está precisando de um elétron, então ele doa para lá. Ó, há um fluxo de elétron, ó, pulou um elétron para lá. Vou pôr ele aqui, ó, pulou. Beleza. O que aconteceu aqui, pessoal? Esse elétron que foi doado aqui, igual esses esqueminhas que a gente estava vendo anteriormente, ele funcionou para esse átomo aqui, ó. Esse átomo aqui ficou estável. Então, um flúor já está ligado com um elétron, já está estável. Formou uma ligação iônica aqui, ó. Agora, esse cara aqui tá? Não. Esse cara aqui tá sobrando um elétron aqui ainda, ó. Então, esse cara não tá estável. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar com mais um flúor do lado aqui, ó, com seus 7 elétrons. Olha só, 7 elétrons e dizer o seguinte, ó. Esse elétron que tá aqui vai pular para cá, ó. Ele que tá aqui, ele vai pular para cá. Pulou. Pronto, perdeu. O que acontece aqui? O magnésio doou os seus 2 elétrons. O flúor estava precisando, pegou o seu único elétron. Ficou estável, ficou estável, ficou estável. O que isso quer dizer? Que eles formaram uma ligação iônica, tá? Então, toda vez que eu encontrar o magnésio com o flúor, eles vão fazer uma ligação iônica, mas eu preciso de 2 flúor para um magnésio, tá? 2 flúor para um magnésio. Isso aqui é a fórmula do composto. Essa é a fórmula iônica do composto. E aí eu posso dizer que esse cara perdeu seus 2 elétrons e esse cara ganhou um elétron. Se ele ganhou, ele é aqui, ó. Se ele ganhou, eu chamo esse cara de ânion e esse cara que perdeu, eu chamo ele de cátion, tá? Esse é o sinal aqui em cima, é só para indicar elétrons que foram doados. E esse cara aqui para indicar elétrons que foram ganhos. Beleza? Isso está na apostila de vocês. É assim que a gente forma, ó. Vamos ver um outro aqui, ó, tá? Para a gente estar finalizando a nossa aula, ó. Eu tenho cálcio e eu tenho oxigênio, tá? Número atômico 20, número atômico 8. 20, vamos fazer a distribuição eletrônica, 10, 12, 18, 20. Quantos elétrons? 2, ó, chegou até na camada 4. 2. Então, esse cara tem 2 elétrons, ele é um metal. Vamos fazer o oxigênio? Oxigênio é facinho, né? 1s2, 2s2, 2p4. 8 elétrons. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ó, na última camada 2 tem 6 elétrons. Então, esse cara é um ametal. Opa! Metal com ametal vai formar uma ligação iônica. Essa ligação iônica vai haver fluxo de elétrons. Então, vamos fazer. Bota o cálcio aqui na fórmula de Lewis. Bota 2 elétrons ali, ó. São só 2, por quê? Porque os elétrons da camada de valência. Bota o oxigênio do lado. Com quantos elétrons? 6 elétrons em volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba, para esse cara ficar com 8, ele precisa de 2. Para esse cara ficar com 8, que é a última camada. Professor, mas eu não estou vendo 8. Olha aqui, ó. Ele vai perder essa camada aqui, ó. E aí ele vai ficar com quanto? Vai ficar só com a camada 3, ó. Vai ficar com 2 e 6, 8, ó.
Lembra? A gente não precisa pôr mais eletrosfera aqui. Aqui a gente só põe a última camada, tá? Que são dois. Então o que vai acontecer? Esses dois elétrons vão passar para cá. Então dois elétrons pula para lá, ó. Para lá, para lá. E aí sumiu, né? Era para sumir esses caras aqui, mas tudo bem. Então perdeu dois elétrons, ganhou dois elétrons. Qual que é a fórmula do composto? CaO. Então esse é o óxido de cálcio, tá? Dois elétrons, dois elétrons. Então perdeu dois elétrons, ganhou dois elétrons, tá? O oxigênio sempre vai precisar de dois elétrons para ficar estável. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência. O cloro, o flúor, sempre vai precisar de um elétron na camada de valência, no final, para ficar com 8, tá? E aí esse cara formou um cátion e formou um ânion. Perceba, pessoal, que na tabela periódica eu tenho lá os metais perdem elétron, e os ânions que estão aqui, ó, que eu chamo de ametais, eles ganham elétron. Então, quando eu tenho lá 5, vai precisar de 3 elétrons. Se eu tiver 6, vai precisar de 2 elétrons. Se eu tiver 7 elétrons na última camada, vai precisar de 1 elétron. Se eu tiver 8, não precisa de nada, ele já está com 8, já está. Show de bola. Beleza, pessoal?